Meu Deus, eu te agradeço, Jesus, por mais uma oportunidade, meu Deus, que o Senhor tem nos concedido. Por mais um dia de vitória. Porque se não fosse as suas misericórdias para com cada um de nós, não estaremos aqui. Não estamos de pé, meu Deus, porque oramos, nós estamos de pé, Jesus, porque vigiamos. Estamos de pé, meu Deus, pelas suas misericórdias que tem nos alcançado. Então, meu Deus, eu te agradeço por o Senhor ter me escolhido, Jesus. No meio de milhões e bilhões de pessoas, o Senhor nos escolher para caminhar nessa jornada. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e o que ainda vai fazer. Amém, Jesus. Envia a palavra pela nossa irmã Dama. Eu vou ler aqui Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, e qual dá o seu fruto do seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeste prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que nós temos visto mais hoje é exatamente o contrário. Os ímpios batendo palma para alguém dizendo, esse crente sim, esse crente é descolado. Esse pastor sim, este pastor é popular. Né? Este pastor faz questão de agradar a todas as pessoas. E esquece às vezes que não foi para ser um pop que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para ser influenciado por ninguém. Jesus nos chamou para influenciar. É isso que diz o Salmo 1. Mas vamos ler aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo, uma história muito conhecida, que diz assim: E Pedro e João subiu junto ao templo, à hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomou pela mão direita, e levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo. Irmãos, eu quero, em poucas palavras, falar um pouco sobre autoridade espiritual. Poder de Deus e autoridade espiritual. A Bíblia mostra que Pedro ainda ia entrando. Quando aquele homem pede uma esmola, que Pedro fala com João para ele, olha para nós, Pedro estava falando dele e de João. Certamente aquele homem esperou receber alguma migalha. Certamente aquele homem esperava receber alguma coisa momentânea para o seu sustento daquela hora. Mas Pedro, cheio da autoridade de Deus, diz para aquele homem, descarta logo os bens materiais, dizendo, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, em nome de Jesus Cristo te dou. E o que eu quero chamar a atenção, porque no meio das igrejas eu já me cansei de ouvir pessoas dizer que estão cheias de autoridade, né? Que estão cheias do poder de Deus,
mas ora, e o enfermo continua enfermo. Ora, o coxo continua coxo. As coisas continuam do mesmo jeito. E eles sapateiam, faz aviãozinhos e diz que estão cheios do poder de Deus. Gritam no microfone, dá aqueles sopros escandalosos, achando que isto é poder de Deus. Poder está no verbo. Poder é ação. Poder não está no grito. O grito espalhafatoso, esse destempero, esse desequilíbrio que há no meio das igrejas em nome do poder, é simplesmente falta de sabedoria e ausência do conhecimento. Por que isso? Porque poder quer dizer autoridade. Imagine vocês, né, que agora, dentro de tantas provocações que o STF foi provocado por várias vezes nessas questões recentes, de repente os ministros ou ministra, dependendo da ação, está... Oh Deus, oh Jesus. Oh Deus, vocês não ignoram porque o diabo não vem atrapalhar aqui, não só é lá fora não, viu? Mas essa é a realidade. Quando você está fazendo alguma coisa para Deus, o diabo tenta atrapalhar. Mas em nome de Jesus nós vamos dar sequência. Então o que é que acontece? Todo mundo ficava esperando as decisões dele. Por quê? Porque eles tinham autoridade para ele. Tudo que eles dizem ali acontece. Então quando o colegiado, se o colegiado do STF tomar qualquer decisão, ela não cabe mais recurso. Se essa decisão foi tomada no colegiado, ela não cabe mais recurso, porque eles são autoridade. E a autoridade, quando a autoridade determina, tem que acontecer. Então Pedro, cheio de autoridade de Deus, disse: eu não tenho prata para te dar, não tenho ouro, mas o que eu tenho autoridade. Ele não podia mais falar para o João agora. Ele não disse o que temos, porque ele já não podia falar para o João, porque a autoridade ela é individual. Ele não poderia falar para o João, ele falou por ele: o que eu tenho, isto te dou. Isto é autoridade. Então a autoridade não está no grito, tamanho do grito que você dá, de quantas horas você fica falando línguas estranhas no meio da igreja, isso pouco interessa para Deus. Na verdade não interessa em nada para Deus isso aí. Aqueles gritos e aquele sopro que você dá no microfone dizendo receba aí, não recebe coisa nenhuma, porque isso é meninice sua. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só há um mecanismo, só há alguma coisa, a única coisa que faz você acrescentar a sua fé é lendo a palavra de Deus ou ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a autoridade de Deus é conhecida pela ação. Lembra daquele falso profeta Micaías, quando ele confronta com o profeta Jeremias, que quebra aquele pulsado do pescoço? A resposta do profeta de Deus para o profeta Micaías, o falso profeta Micaías, foi... Perdão, não foi nem Jeremias, foi o profeta Micaías com os falsos profetas. Ele diz o seguinte: quando as profecias se cumprirem, aí se conhece o profeta. Então o que a gente vê mais é essas profetadas no meio da igreja em nome do poder. E a maioria das vezes os caras não têm poder nenhum. É pura meninice sapateado. Porque nós temos uma igreja que não está crescendo à luz da palavra de Deus. Nós temos uma igreja que está crescendo à luz do achismo. De pessoas que dizem assim, diz a Bíblia, mas eles nunca indicam onde a Bíblia diz, porque a Bíblia nunca disse aquilo que ele diz. Pessoas que dizem: eu não entendo a Bíblia mesmo assim. A Bíblia não é o que você entende, é o que ela é. A Bíblia não depende de interpretação minha nem sua, eu preciso crer nela. Jesus diz que ela tem que ser como ela. Jesus quer aquele que acrescentar ou aquele que tirar alguma coisa dela. Então poder, meu irmão, quer dizer autoridade. E a autoridade não se conhece pelo tom da voz. A autoridade normalmente é serena. As autoridades normalmente na hora das decisões, elas são calmas. Isso faz parte, elas são prudentes.
Aqueles gritos que você dá no microfone, aquele sopro, isso é chamado não de autoridade, mas de estupidez. Não tem outra palavra para eu dizer para você. E com isso você está enganado pessoas e mais pessoas. Eu faço questão de viver, de falar na Bíblia só aquilo que eu vivo. Eu não ensino para ninguém além daquilo que eu estou vivendo. Então a autoridade, meu filho, é verbo, é ação. Se você diz que está cheio do poder de Deus, está cheio de autoridade, e olha para o paralítico continua paralítico, o cego continua cego, o doente continua sendo, e você diz que está cheio de autoridade? Uma autoridade que fala e as coisas não acontecem é porque ela já perdeu, ela não tem mais essa autoridade. Talvez Deus já tenha até te usado, mas você talvez esteja como aquela história do velho profeta. O velho profeta, aquele que envelheceu. Então que Jesus Cristo nos dê outras oportunidades. E aprenda uma coisa, autoridade é verbo. Os seus gritos não é autoridade. Os seus gritos não é autoridade. Os seus gritos é estupidez. A altura do grito demonstra a falta de autoridade.